O motivo por que você não consegue estudar, nem alcançar os seus objetivos, que seja passar num concurso, fazer uma transição de carreira, empreender, casar, o motivo por que você não consegue realizar os seus sonhos vai muito além da procrastinação. É algo muito mais profundo e mais difícil de encarar. E eu quero que você esteja disposta e tenha coragem de encarar isso para mudar a sua vida de uma vez. Senão eu vou ficar te dando conteúdo aqui de estudo, de rotina, de foco e você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não me conhece, eu sou a Tatiane Borges, eu sou servidora pública federal e nesse canal eu te ajudo a estudar, a realizar sonhos enquanto a vida acontece, porque a vida não espera a sua posse, a vida não espera a gente estar pronto. No último vídeo, gente, eu falei sobre procrastinação, que às vezes você pensa que é procrastinador, mas na verdade você não se coloca em primeiro lugar, você não se prioriza. Se for uma coisa para outra pessoa, você faz na hora. Se for uma coisa para você, você adia, você deixa para a última hora e às vezes você nem faz. Na verdade, o procrastinador, ele adia, mas ele faz mal feito, mas ele faz de última hora, mas ele faz. E às vezes você nem tenha começado a estudar, às vezes você nem faz o que precisa ser feito para você avançar na vida. Nesse caso, eu poderia até te chamar de imaturo e irresponsável, e não de procrastinador. Imatura e responsável, e não procrastinadora. Mas existe uma raiz, uma coisa muito mais profunda nesse rolê todo, nessa coisa toda, que te impede de avançar, que te impede de fazer o que você precisa fazer. Isso está muito longe de ser falta de responsabilidade, procrastinação. Você deve conhecer pessoas que chegaram muito mais longe que você e têm muito menos capacidade. E essas pessoas, a gente é muito simplista em dizer que elas fizeram o que precisava ser feito. Isso mesmo, elas fizeram o que precisava ser feito. Então, tendo menos capacidade que você, elas chegaram muito mais longe. E aí você se pergunta: por que eu não cheguei? Porque, obviamente, você não fez o que precisava ser feito. Mas eu te pergunto, por que você não fez o que precisava ser feito? E se você for olhar honestamente para a sua vida, você vai perceber que existem algumas teias invisíveis que te impedem de crescer. E eu vou te fazer algumas perguntas agora com base no estudo para concurso público. Eu quero que você seja honesto e honesta em responder. Se quiser responder para mim aqui nos comentários, ótimo, eu posso te ajudar melhor. Se não, responda para você mesma aí dentro da sua consciência e do seu coração. Você quer prestar um concurso, você tem um sonho de determinado cargo, mas para isso você tem que mudar de cidade. Estou fazendo uma suposição. Quem é que vai ficar muito triste se você mudar de cidade? Será o seu pai, será a sua mãe, os seus irmãos? Ou você às vezes está enrolada e meninas não tenham namoridos, pelo amor de Deus, ou é marido ou é namorado. Eu posso fazer outro vídeo sobre isso. Mas se você tiver um namorado, ó, como servidora do INSS eu posso te falar, você vai ter problema na hora de receber a pensão por morte, viu? Porque o contrato de união estável, ele é só uma das provas para você, como companheira, receber a pensão por morte e companheiro também. Então, você vai ter que ter mais duas provas. Então, se você é casado no civil, você só chega com a certidão de casamento e já recebe a pensão. Mas eu não quero que ninguém morra aí, não, eu tô fugindo do assunto. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a gente tem que fazer as coisas certas, como elas têm que ser. A gente não pode viver no mais ou menos. Mas às vezes, alguma coisa impede a gente. E se for um namorado ou uma namorada, vocês podem ir embora, prestar o concurso e ir embora e larga pra lá, porque a pessoa nem quer casar com você, né? E às vezes tá te prendendo. Mas vamos voltar ao meu raciocínio. Se você tivesse que mudar de cidade, quem é que ficaria muito triste? Eu vou contar pra vocês. Quando eu estudei pro INSS, eu já era casada. Eu vou fazer 15 anos de casada agora em abril. E aí, na hora que eu contei pro meu pai, todo mundo sabia que eu tinha passado, ninguém tava entendendo.
quando eu contei que eu fui nomeada e ia morar em outra cidade, meu pai virou uma fera. Ele falou assim: mas eu vou morrer mais cedo se você for embora. Ele falou sério, gente, quase chorando. E aí eu lembro que o meu pai também foi concursado, né, do banco na época. Ele saiu da cidade dele, veio aqui para nossa região. E aí eu falei: pai, mas o senhor também prestou um concurso um dia e mudou de cidade, e trouxe, né, a sua esposa e tal. Ele falou assim: mas eu trouxe a minha família comigo, a minha esposa e meus filhos. E aí meu marido virou pra ele, gente, foi uma situação, e falou pra ele: seu Silvério, agora a família da Tatiane sou eu, e eu estou indo com ela. E aí ele se calou. É a sorte que a minha cunhada tava junto. E aí a coisa amenizou, mas foi pesado. E eu juro que eu não esperava aquilo do meu pai. E às vezes, inconscientemente, você tem medo de que você sendo concursado, concursada, você tendo um bom salário, você tendo estabilidade, você tendo condições de viajar, de morar numa casa melhor, de ter um carro melhor, de colocar seus filhos numa escola melhor, talvez inconscientemente você tenha medo das pessoas que você ama se afastarem de você. Se você tiver um cargo melhor agora e tiver um carro melhor, uma casa melhor, quem sabe uma casa com piscina, num condomínio caro, as pessoas que você ama, será que elas vão ficar constrangidas de ir à sua casa? Será que você vai se sentir muito diferente delas? Vocês já viram aqueles milionários jogadores de futebol? Que eles continuam vivendo lá na favela? Tipo, eles não são os mesmos amigos. Não que a gente deve desprezar os amigos que não têm uma vida igual a gente. Mas muitos deixam de ter um casamento bom, uma vida realmente melhor, né? Porque não querem deixar aqueles que não conseguiram seguir. Mas isso não significa que a gente tem que deixar as pessoas, não. Mas muitas pessoas vão se afastar de você, vão falar que você tá metido, que você mudou, que só porque você passou num concurso blá 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 blá. Isso aconteceu com a gente. Isso quando a pessoa não ficar pé da vida de ver você vencer e falar assim: nossa, tudo vem fácil pra você. Ou então, como aconteceu comigo, uma pessoa muito querida, quando eu contei o diagnóstico da minha filha de paralisia cerebral, ela virou pra mim e falou assim: a vida de ninguém é perfeita mesmo, né? Mais ou menos assim. Então, aquela pessoa ficou feliz da minha filha ter paralisia cerebral, porque ela achava que minha vida é perfeita porque eu tenho um bom casamento e porque eu passei no concurso público, enquanto a vida dela é toda bagunçada. E por que a pessoa pensou isso? Porque é mais fácil, gente, a pessoa te diminuir. Porque se você tá num lugar difícil, num lugar social, né, difícil, de pobreza, de escassez, de dificuldade financeira, e todas as pessoas que você convive, sua família, seus amigos, estão nesse lugar. E você, por exemplo, que estudou na mesma escola que seus irmãos, que as outras pessoas, teve a mesma vida. Se você melhora de vida através do seu esforço, as pessoas não vão bater palma pro seu esforço. Elas vão ficar se perguntando por que elas não fizeram o mesmo. E elas vão sentir vergonha, e elas vão pensar: eu podia ter feito, eu podia estar nesse lugar também. Mas elas não vão reagir assim, a maioria das pessoas. Elas vão querer te criticar. Ou elas vão se afastar, ou elas vão te diminuir. E você, para não perder as pessoas, inconscientemente, talvez você não esteja se dedicando. Pergunte para você mesmo assim: o que vai mudar nos meus relacionamentos com a minha família, com os meus pais, né, com meu namorado, a minha namorada, sei lá como é que chama isso, se eu for para outra cidade, por exemplo, ou se eu melhorar de classe social, como eu vou ser encarado? Eu vou ter novas amizades, né? Você vai ter novas amizades no trabalho. Às vezes você vai começar a praticar um esporte, por exemplo, você vai querer jogar tênis com o seu colega de trabalho e ninguém da sua família joga tênis, eles acham que isso é frescura, que é esporte de gente fresca e tal. E aí você vai ficar com vergonha de jogar tênis, porque eles vão pensar em certas coisas sobre você, e aí você não vai aumentar as suas relações. Às vezes você passa no concurso, por exemplo, você passa no concurso de tribunal, e aí lá você vê os juízes, a vida dos juízes, né, do Ministério, dos membros do Ministério Público, e você quer crescer ainda mais, você acha aquilo legal, você começa a aprender a fazer sentença e tal, e você quer ser juiz, juíza. E aí, como que vai ser você juiz
na sua família sendo a primeira pessoa que galgou um lugar maior, um cargo maior? Como vai ser você com seus amigos de infância, aquelas pessoas que sempre estavam com você no boteco, né, que estavam sempre com você na balada, as amigas? E se você não quiser fazer isso mais, se você quiser estudar? Eu tenho uma amiga que ela está estudando cada dia para concursos maiores. E um dia ela conheceu uma pessoa e até estava num papo legal. E pensou até em dar uma chance pro rapaz, né? Mas aí ele, quando ela contou que era estudava, ele achou um absurdo. Por quê? Porque não quer estudar. Como que essa mulher vai estudar? E ela já falou, ainda bem que foi na primeira conversa, ainda bem que foi na primeira conversa. E ali ela já viu, essa pessoa não é compatível com a minha vida, mas foi uma pessoa que ela conheceu. E você, com as pessoas que você conhece, fazem parte do seu convívio? E se você tiver sucesso? E se você mudar de cidade? E se você tiver um carrão? E se você fizer viagens internacionais? E se você morar num condomínio chique? E se você colocar os seus filhos na melhor escola da cidade? O que as outras pessoas que não cresceram, que não fizeram o que precisava ser feito do seu meio, vão pensar de você? Será que você vai perder elas? Ou será que você vai ter que sustentar aquele parente que não aconteceu, não deu nada na vida? Sua mãe vai falar, seu irmão, sua irmã, você precisa ajudar ela, você precisa ajudar ele, ó, sua irmã criando um filho sozinha, e você aí, ó, você é solteira, tá bem sucedida, você precisa ajudar a sua irmã. Ou você precisa cuidar de mim na velhice, eu te criei, eu fiz tudo por você e agora você vai embora. E como que eu vou ficar? Você não pode crescer porque você tem que cuidar de mim, você tem que ficar aqui, ó, nossos filhos todos juntos. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você se sabota para não ter que dizer não para as pessoas. Não, eu não vou sustentar ninguém não, se ela quiser, ela que estude. Não, eu não vou sustentar, né, o filho de não sei... Não, eu não tenho meus filhos. Eu posso até ajudar em algum momento, posso fazer alguma coisa se eu quiser. Mas será que você está pronto para dizer não? Você está pronta para dizer não para as pessoas? Você está pronta para as pessoas começarem a te achar estranho, estranha? Vocês estão prontos? E se afastarem de vocês? E aí você fala, tá bom, Tati, essa informação tá muito pesada. Eu vou investigar isso, eu já senti que eu vou perder essa sensação de pertencimento se eu for a primeira pessoa realmente vencedora, principalmente financeiramente, e num concurso, que isso mostra que, né, que você é esforçado, que você se esforçou, que você teve, adquiriu conhecimento, que você quis crescer. E aí você fala, sim, tudo bem, eu tô sentindo mesmo que perder essa sensação de pertencimento, de não pertencer àquele meio mais, vai soar estranho pra mim. Eu acho que eu nem vou conseguir fazer parte de um meio maior. Gente, eu conheço uma pessoa, é sério isso, que passou num concurso melhor, passou num concurso municipal, depois passou um outro concurso federal e depois passou num concurso federal maior. E aquela pessoa falou assim, não, mas meu pai, né, era borracheiro e tal, e a minha mãe, aquela vida simples e tal, ele não se sentiu bem naquele lugar onde ele ganhava mais, o plano de saúde era melhor, as pessoas eram mais cultas, mais instruídas, ele não se sentiu bem, nem foi em relação aos outros, ele não se sentiu bem ali, ele falou assim, não, aqui não é o meu lugar, aí ele voltou pro cargo anterior. Por quê? Porque ele não suportava, ele não estava equivalente àquilo, ele não conseguiu aumentar a percepção dele de vida. Então eu te pergunto, você está disposto a crescer? Ou crescer e estar em lugares com pessoas, às vezes você vai ser o que sabe menos português, às vezes você vai ser o que é mais humilde ali naquele momento, até você galgar degraus maiores, né? Ou você quer ser, sei lá, um vaso maravilhoso lá na feirinha do bairro, onde todo mundo passa e fala assim, nossa, que bairro maravilhoso, eu sou o gerente dessa empresa, eu ganho pouquíssimo, eu não tenho estabilidade, eu sofro humilhação, mas eu sou o gerente, eu mando em todo mundo aqui. Ou você tá pronta para ser só um servidor, mais um servidor lá que vai bater ponto, vai ter que prestar conta, vai ter que cumprir meta, você vai ser só mais um ali, apesar de você ganhar mais, de você dar um plano de saúde melhor para seus filhos. Você tá pronto às vezes para ser assim, mais um? Ou você quer ser grande aí nesse lugar pequeno?
Por exemplo, você prefere morar na melhor casa do pior bairro, do bairro mais perigoso, na periferia? Não é ruim morar na periferia, eu já morei, eu não estou criticando isso, viu, gente? Mas você prefere morar na melhor casa da periferia ou na pior casa do condomínio de luxo? Então é isso que eu quero trazer pra vocês. Aí você fala assim, tá bom, Tati, eu já entendi tudo isso, bateu forte aqui, foi pesado esse vídeo, mas agora o que é que eu faço para mudar isso? E é aí que entra a grande questão. Eu não posso te falar o que você vai fazer para mudar isso. Agora você pega essa informação que eu trouxe e começa a olhar ao seu redor e raciocina. O que que você pode fazer para mudar isso? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu quero ver os insights de vocês aqui. E eu tô curiosa para saber o que você vai fazer para mudar essa sensação de desconforto em crescer e em ser maior do que as pessoas que estão ao seu redor hoje. E vem com a Tati, que a vitória é certa.